falando de bolsonarismo, Bolsonaro, eu vou finalizar com uma pergunta, porque a Justiça avançou nas acusações contra a deputada federal Carla Zambelli, no caso da invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. Gostaria que você fizesse, então, uma análise sobre essa queda significativa da parlamentar, que antes ela era uma figura proeminente no bolsonarismo, tanto que a gente lembra de bolsonarismo quando fala dela, e agora está enfrentando essas denúncias e até possivelmente, né, uma cassação. Pode tentar explicar o que é que aconteceu com Carla Zambelli? Claro, vamos lá. Bom, primeiro assim que política, fidelidade no campo da política é muito raro, né? Porque praticamente políticos, sejam aqueles que estão no mesmo campo ideológico ou adversários, eles estão sempre disputando o poder. Então a lógica da política é a conquista do poder, a manutenção do poder, a ampliação, se possível, e nunca perder o poder. Nesse sentido, a deputada Carla Zambelli, ela ganha, eu acho que, dimensão pública já nas manifestações pelo impeachment de Dilma Rousseff, e isso vai se consolidando a ponto de ser eleita por essa força, como eu disse na resposta anterior, do bolsonarismo em 2018. E ela abraça pautas que são pautas muito caras aos mais radicais dentro do bolsonarismo, que, segundo as pesquisas, giraria em torno de 2 a 3%. Não é tanto nesse âmbito dos eleitores de Bolsonaro, mas é o suficiente para mobilização nas redes e nas ruas. Ou seja, eles conseguem mobilizar e eletrizar, como eu disse, esta militância bolsonarista. Só que Carla Zambelli, ela acaba assumindo pautas e uma posição muito dura em relação ao sistema político e em relação às instituições. Ela vai, de certa maneira, buscar deslegitimar as eleições, a questão das urnas. Ela teve um episódio às vésperas da eleição de 2022 e que isso ficou engasgado em Jair Bolsonaro, que foi o fato dela, com uma arma em punho aqui nos Jardins de São Paulo, perseguir um adversário político, alguém que havia feito críticas a ela. E tem agora esta decisão, que é uma decisão muito séria, porque esta tentativa de uma invasão hacker para que você pudesse, por exemplo, libertar pessoas que estavam presas, manipulando a justiça para tentar também descredibilizar a justiça, acaba dando a ela uma situação muito difícil. E a gente tem que lembrar que o próprio Jair Bolsonaro não costuma ser fiel a ninguém a não ser a sua própria família, não é? O Jair Bolsonaro abandonou, desde o início do seu governo, aliados de primeira hora, como Gustavo Bebiano, como o general Santos Cruz e tantos outros. Então, Carla Zambelli provavelmente estará lançada à própria sorte e ela, no fundo, será responsabilizada e está colhendo tudo aquilo que nos anos anteriores ela fez. Agora, ela fez uma perspectiva de que talvez Bolsonaro pudesse ser reeleito. Como o ex-presidente também fez muita coisa, e aqueles ligados ao núcleo duro do bolsonarismo fizeram, acreditando que haveria continuidade. E agora a situação é bem outra. A justiça tem a sua lógica e a política tem a sua lógica. Às vezes elas se encontram, mas na maioria das vezes elas agem por objetivos e lógicas distintas.